Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças ao bom Deus. Por favor, pode tomar o seu assento. Enquanto você toma o teu assento, procure por gentileza a carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Graças a Deus. Estou feliz por estar cooperando com os irmãos, conhecendo aqui esta igreja. Falei para o pastor Ivan que já passei aqui algumas vezes e não lembro da igreja. Ele disse: Fabiano, a igreja tem quase 60. Mas uma bela igreja, vejo que os irmãos estão em obra e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de vocês. Trago aqui a saudação do meu pastor Salatiel Felipe, mandou um abraço, pastor Ivan, Deus abençoe. Muito feliz, irmãos, vocês têm uma recepção diferenciada. Estava até comentando com o Carlos aqui, Luiz, Deus abençoe a vida de vocês, aos irmãos da recepção. Eu fiquei constrangido, irmão, de tanto amor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando o trabalho de vocês. E é por isso que o reflexo está aqui, uma igreja florida, cheia da presença de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando o trabalho das suas mãos, pastor, sua família também. Tá bom? Acharam um texto bíblico? Irmãos, meu motor é 1.0. Nós vamos devagarzinho, mas nós chega lá, tá bom? Capítulo 1, verso de número 13 da carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim o verso 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Dá para você glorificar a Deus? Irmãos, o texto que Deus colocou na minha mente
para compartilhar com os irmãos. Antes de compartilhar, eu preciso fazer algumas considerações iniciais. A primeira consideração é que o texto é conhecido da igreja. Os irmãos conhecem, ou pelo menos alguns versículos deste bloco de texto. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que eu preciso, pelo menos, considerar o contexto deste texto. Sendo ele o contexto geral, que abrange toda a carta de Paulo aos Colossenses, ou o contexto mais imediato, são os versículos anteriores e os versículos posteriores. Uma outra observação que eu preciso fazer é que a gente precisa olhar atentamente. No texto bíblico, os detalhes são importantes. Então, eu preciso me atentar aos detalhes deste texto. Confesso aos irmãos que, apesar de ser um texto conhecido, ele é dotado de uma certa complexidade. Se você não parar para analisar devagarzinho, você passa por informações importantes que o texto bíblico quer ressaltar. Uma outra observação importante aos irmãos é que eu preciso fazer um exercício com os irmãos aqui, senão eu não cumpri o meu papel, que é transmitir a palavra de Deus. Qual que é esse exercício? O primeiro nós já fizemos, que é ler o texto bíblico. O segundo é explicar o texto bíblico. E terceiro, aplicar o texto bíblico na sua vida. Aí sim, a minha missão está completa aqui, amém? O texto que Deus colocou na minha mente a compartilhar com os irmãos é o texto que está registrado na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ao exercício do contexto para os irmãos entenderem. Eu disse que a gente vai devagarzinho, tá bom? Capítulo 1, verso 13, está registrado na carta de Paulo aos Colossenses. Você sabe que algumas cartas do apóstolo Paulo são conhecidas como cartas da prisão. Conhecidas como cartas da prisão. Por quê? Porque elas foram escritas ou produzidas em algum momento da vida do apóstolo Paulo, enquanto ele estava aprisionado, enquanto ele estava preso. A gente não sabe ao certo, tem situações hipotéticas, mas a gente não sabe ao certo qual carta o apóstolo Paulo escreveu em qual prisão. Se foi em Jerusalém, Roma, Cesareia ou Éfeso, a gente não sabe qual dessas prisões Paulo produziu as suas cartas. Mas a gente sabe que algumas cartas foram produzidas enquanto Paulo estava aprisionado. Por exemplo, Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. São conhecidas como cartas da prisão, que o apóstolo Paulo escreve para incentivar irmãos e irmãs que estão longe dele, mas em seu momento de esquecer-se do seu estado de aprisionado, ele incentiva irmãos que estão do lado de fora, ao ponto de dizer para Timóteo: Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre para trabalhar, mesmo na minha ausência na igreja. Paulo escreve esta carta de Colosso aos irmãos de Colosso, conhecido como Colossenses, também preso. E há uma observação muito clara aqui para nós, colossenses: essa cidade já não é tão importante assim. Por que não é tão importante assim? Porque a cidade de Éfeso já havia se tornado a luz da Ásia, já era uma cidade de grande importância. Então, quando Paulo escreve esta carta, Colossos era apenas uma cidade muito pequena. Roma já havia até esquecido dessa igreja, dessa cidade, e ela virou apenas um lugarzinho pequeno em relação às outras cidades que o apóstolo Paulo produziu. E o mais legal de tudo isso é que o apóstolo Paulo não foi o fundador desta igreja. Na verdade, a gente não sabe quem fundou a igreja dos irmãos colossenses. A gente tem uma ideia que seja o próprio citado no texto, que é o Epáfras, capítulo 1, verso de número 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós
é um fiel ministro de Cristo. Interessante que, se você observar a carta de Filemon, Epáfras está preso junto com o apóstolo Paulo, quando ele encontra Onésimo, um escravo de Filemon. Olha só a importância de Epáfras na vida do apóstolo Paulo. Mas o interessante é que pode ser que Epáfras seja o grande orquestrador desta igreja, mas Paulo nunca esteve lá até o momento que ele escreveu esta carta. A gente não sabe se ele foi depois. Mas no capítulo 2, verso 1, diz assim: porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. O apóstolo Paulo nem havia ido lá, muito menos visto os rostinhos das pessoas que estavam na cidade, e nem os da Laodiceia. Mas Paulo está preso e ele dá uma informação importante: eu tenho batalhado por vocês, eu tenho lutado, combatido por vocês. Minha pergunta é: que luta é essa que o apóstolo Paulo faz, se ele está preso? Paulo está orando pela igreja. Paulo está orando pela igreja que ele nem visualizou o rosto ainda. E Paulo não é orgulhoso de evitar a presença de Epáfras na igreja. Paulo sabe da responsabilidade de Epáfras em continuar ensinando a igreja na sua ausência. E independente de quem trabalha na igreja, o importante para o apóstolo Paulo é: se a igreja está crescendo, vamos continuar orando pela igreja. Independente de quem está fazendo o trabalho, importante isso. O apóstolo Paulo não fundou a igreja, o apóstolo Paulo não conheceu esta igreja, mas incentivava, mesmo preso, esses irmãos a continuarem na caminhada da fé. Olha só que interessante. Imagine só que Paulo está no sistema prisional, e é ele que emite as cartas para incentivar pessoas que ele nem sequer viu o rosto ainda. Olha só o nível de maturidade espiritual do apóstolo Paulo. Eu não conheço vocês, mas eu quero incentivar vocês a continuar na caminhada da fé. Vou lutar para você. Sendo sinceros, irmãos, sem hipocrisia, eu espero, se eu tivesse nessa época no sistema prisional, eu receber as cartas e jamais emitir cartas, porque é eu que estou preso, é eu que estou na pior. Aí o apóstolo Paulo, e algumas dessas prisões, Paulo apanhou, a gente lembra de alguma delas, né? Paulo apanhou, mas Paulo ausenta-se do seu estado de agonia e incentiva irmãos que ele não conhece a continuar na caminhada da fé, ouvindo só a fé desses irmãos. Mas Paulo escreve esta carta com um objetivo específico. Qual o objetivo, Fabiano? Existia naquela época, como eu disse aos irmãos, mais de 100 religiões diferentes. Mas tinha duas coisas que incomodavam o apóstolo Paulo de uma forma absurda. E qual eram elas? O movimento judaizante e o segundo, o movimento dos gnósticos. Já vou explicar para os irmãos. O primeiro movimento, que eram os judaizantes, eram os judeus da diáspora, que se espalharam por toda a Ásia, chegando até a Europa, montando sinagogas. E aí os cristãos tinham relacionamento com essas pessoas. Quando chegava próximo deles, eles diziam: você precisa se circuncidar, você precisa viver debaixo da lei, você precisa guardar o sábado, você precisa obedecer às leis de Moisés, como os judeus fazem. E Paulo: não, pelo amor de Deus, não, Jesus veio cumprir a lei, complementou ela, nos inseriu debaixo da graça. Vocês não podem seguir os rudimentos da lei. A graça veio para dar um enquadramento do evangelho em nossa alma, e vocês não precisam seguir mais esse rudimento. Vocês são gentios, foram enxertados
na videira, vocês foram enxertados em Jesus Cristo, então vocês precisam seguir o evangelho de Jesus Cristo. Uma outra filosofia da época, essa era a mais terrível, irmão, esta era a mais terrível, era o gnosticismo. Não precisa decorar isso. Mas, irmãos, essa filosofia mística, a gente não sabe, você pode pesquisar na academia aí, a gente não sabe como surge esse negócio aí. Só sei que era uma religião mística da época, que tinha vários preceitos, vou citar aqui alguns. Primeiro, Jesus Cristo veio só como uma energia. Jesus Cristo não veio em carne. Tanto que alguns textos do Novo Testamento foram escritos para combater essa filosofia. A própria carta de Colossenses, Timóteo, Tito, Filemão, primeira, segunda e terceira carta de João e a epístola de Judas. Tanto que na carta de João, nas 3 cartas de João, João fala para os seus leitores, não, ele não veio como uma energia, eu toquei nele. Os meus olhos contemplaram a presença carnal de Jesus Cristo. Não, ele não é só um espírito evoluído, dotado de energia. Ele é Jesus ressurreto. Aí a prova que nós temos é a prova justamente de Tomé. Aí tem gente que bate em Tomé. Tomé é um descrente, mas é uma das únicas evidências que nós temos físicas. Deixa eu ver se é você mesmo, Jesus. Quero ver se você voltou no mesmo corpo. Toca aqui, Tomé, toca aqui no meu lado, vê aqui minhas manchas da mão, meus pregos. Eu estou vivo, ressurreto. Eu estou sentindo a presença do Espírito. A gente vai devagarzinho, mas a gente chega lá. A outra filosofia, o outro preceito é: este corpo é mau. Ele é apenas um invólucro para a alma. E você pode fazer o que você quiser com este corpo. A gente sabe que não é assim que funciona. Nós aprendemos que o nosso corpo é templo do Espírito, e nós precisamos ficar em santificação, buscar a pureza, correr da imoralidade. A gente precisa buscar a santificação. Daí, os cultos que aconteciam na igreja, ou nos templos pagãos de Éfeso, de Hierápolis, de Colossos, onde homens e mulheres se inflamavam em seu corpo, tinham e mantinham relações e desvairadamente, meus irmãos, porque não, esse corpo é mau, eu faço o que eu quiser, enquanto eu castigo e me rendo ao prazer, eu vou libertando o meu espírito, para que o meu corpo seja liberto. Olha só que loucura. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui. Hedonismo e cruz não combinam. O que é hedonismo? É uma vida voltada ao prazer. A filosofia que diz que o prazer é o bem supremo de todo ser humano, e o alvo de todo ser humano é buscar o pleno prazer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não se choquem. A cruz não é prazerosa. A cruz não é prazerosa. E o evangelho não combina com uma vida de prazer. Eu vim pregar, Jesus, me ajuda. E o evangelho não combina com uma vida de prazer. Então prazer e evangelho não podem estar na mesma frase. Vai doer um pouquinho o que eu vou falar aqui, mas tem muita gente no nosso meio, pastor, que inclusive faz as coisas para Deus, para o seu bel prazer. Ele não faz para fazer um culto a Deus, ele faz porque agrada o seu ego. Segura, porque eu vou pregar. Ei, ele não faz porque ele acha que está adorando a Deus. Ele faz porque ele acha que está na vitrine, porque acha que está lá dizendo: eu sou o bom, eu sou o tal, e eu vim trazer uma notícia do céu. Se não é para fazer culto a Deus com qualquer exercício que você faça aqui dentro, não faça. Mas se você veio prestar um culto de adoração a Deus e quer limpar o banheiro, pega a vassoura, vai adorando lá, porque isso também é serviço diante de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo.
Paulo está pregando, vocês não podem ter uma vida de prazer. Uma outra doutrina que irritava o apóstolo Paulo é o conhecimento liberta. E aqui eu quero ser bem sincero, irmãos, eu sou um estudioso, eu gosto de estudar, minha esposa sabe, eu gosto de estudar. Mas Paulo está dizendo o seguinte, os gnósticos diziam o seguinte, quanto mais você, redobre sua atenção aqui agora, quanto mais você conhece, mais rumo à liberdade você vai. Quem aqui já nunca viu na escola o mito da caverna? Eu já vi, algumas vezes. O mito da caverna diz que o filósofo e o conhecimento é o responsável por trazer o homem que está na escuridão de uma caverna para a luz. Isso que a filosofia diz. O gnosticismo também diz isso, de psicologia, astronomia, filosofia, matemática. Quanto mais você conhece, mais rumo à liberdade você vai. Aí Paulo tem que responder esse problema para a igreja. E ele começa a responder no capítulo 1, verso 13, que nós lemos, respondendo à igreja que está sofrendo com essa infiltração, dizendo que era o conhecimento, responde à igreja. Aleluia! Paulo está dizendo para o alvo da libertação. Jesus é o agente ativo que nos liberta. E o mais, a ação de libertar está presente. Jesus não aparece no texto, mas ele está libertando homens e mulheres, salvando o arbítrio. Aí a gente conhece a graça preveniente, que nós assembleamos acreditando. A graça preveniente foi lá em você, habilitou você, te deu já faíscas da graça do Espírito Santo. Quando você caiu em si, apareceu duas oportunidades na sua frente: você vai servir a Deus ou vai servir ao mundo. Deus não obrigou você a fazer isso, mas ele habilitou o teu arbítrio pela graça preveniente para você escolher Jesus Cristo. Aleluia! Essa graça ela é irresistível. Eu posso resistir, mas quem resiste quando tem duas opções mais claras diante dos nossos olhos? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Então, não foi você que disse eu vou parar de fumar, não foi. Não foi você que disse eu vou parar de sair do ralabucho, eu vou lá parar de tomar cariri com mel de manhãzinha, eu vou tirar a 765 da minha cintura, a peixeira da minha canela, eu vou parar de usar droga. Não foi você. Quando você disse eu vou parar, a graça já estava trabalhando em você. Oh glória, oh glória. Levanta a sua mão direita para o céu, porque eu preciso começar a pregar esta mensagem. Jesus Cristo está dizendo para a tua alma: fui eu que te libertei, e eu tenho uma notícia para te dar. Nem para desviar mais tu presta, nem para desviar mais tu presta. Tu já está emaranhado pela minha graça, pelo meu amor. Jesus está dizendo: vaso meu. Ei, baixou a mão porque está com preguicinha? Levanta a tua mão direita. Eu estou debaixo da graça aqui, eu vim pregar. Jesus está dizendo para a tua alma: eu te libertei, vaso meu. Não volta para a prateleira de Satanás. Não volta. Eu não vou deixar Amanda como endurecer. Eu não vou deixar você retroceder, porque eu te dei liberdade para você poder me escolher. Se eu tiver que tratar com você de novo, eu desmancho o teu vaso na minha mão. Desmanche. Você se torna barro na minha mão de novo, mas eu não vou perder a tua alma pro diabo. Não vou. Tá difícil dar glória, né? Mas eu vim pregar. Jesus Cristo te libertou para a liberdade. Aonde está escrito isso, Fabiano? Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então, pelo amor de Deus, se você já foi liberto da escravatura do pecado, se ele já te
Eu já ouvi uma língua estranha ali. Aleluia, Jesus. Aleluias. Ninguém liberta-se por esforços próprios. Vai apertar mais um pouquinho. Ninguém luta ou lutou o suficiente para ocasionar sua própria liberdade. Não são seus esforços frenéticos, não é a quantidade da tua oração, não é a qualidade do teu jejum, não é os seus trabalhos, não, porque senão seria mérito, e nós não estaríamos falando da graça. Jesus é o mediador dessa liberdade, ninguém liberta-se sozinho, Cristo é mediador, quem lutou foi Cristo, quem derrubou o império das trevas foi Cristo, quem me resgatou foi Cristo, quem me libertou das amarras do diabo foi Cristo, quem me deu liberdade de espírito foi Cristo, quem disse para mim vem, porque eu vou te amar, foi Cristo, quem me trouxe para o teu reino foi Jesus. Então se eu sou você, eu já estaria adorando a Deus. Não é você, não somos libertos por resolução própria, por força própria, não é o nosso suor, não é a nossa lágrima, não é o nosso sangue, não é as nossas pisaduras, não são os nossos cravos, é as lágrimas dele, é o suor dele, é o sangue dele, são os cravos nele, é ele que libertou a igreja, e é por isso que ele não abre mão. Ele não abre, levanta sua mão, eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu não vou te perder, não, a palavra é dura, mas é essa, eu não abro mão das ovelhas que estão na minha mão, amandoquérias, e bacana da séria, eu não abro mão de começar uma obra na tua família, pela tua vida, eu não abro mão de entrar com liberdade do Espírito Santo na tua casa. Jesus está me dizendo aqui, através da palavra, pastor Ivan, que agora ele está entrando em muitas casas. Jesus, Deus está me dizendo, através da palavra, que tem gente, pastor, que vai entrar por aquela porta, da família de muita gente aqui, de vários anos orando e esperando, e Jesus está dizendo, eu vou salvar a tua casa, vou salvar, e não é porque você está orando muito não, é porque o meu Espírito vai lá agora, desamarra as algemas do pecado, convence da justiça, do pecado, do juízo, e vai trazer para esta casa para adorar o meu nome. Quem recebe? Levanta. Já tem gente até de pé. Eu não sou mendigo de glória. Se tu quiser adorar, o problema é seu. Eu vim pregar Jesus da liberdade hoje. Jesus da liberdade. Jesus. Eu preciso continuar. Ele nos libertou. Mas a gente tem que ser, o texto pede, o português pede, ele libertou do quê? E aí o texto vai dizer, ele nos libertou do império das trevas. Irmão, a expressão libertou do império das trevas
Império, no grego, é exousia, que significa autoridade. Quando você quer... Quem assiste programa policial aqui? Já assistiu? Não é? Assistindo bate lá, a TV até sangra. Mas quando eles vão explodir um cativeiro, os policiais vão mais armados do que os bandidos, porque senão não dá conta. Aí liberta a vítima, não é verdade? Aí liberta a vítima. Tudo bem, para você libertar alguém que tem poder bélico, usar poder bélico maior. Tudo bem até aqui. Mesma coisa com os impérios antigos. Para libertar do Egito, Deus teve que usar a mão forte. Mesma coisa para o Império Assírio, para o Império Babilônico e para Roma. Se Deus quisesse libertar o povo, usava um exército maior ou seu poder. A minha pergunta é: e quando é nas trevas? Quem vai libertar? Porque o texto diz, ele nos libertou do império das trevas. Quem vai libertar quando é as trevas? Quem tem coragem? Eita Jesus. Vou te contar uma alusão para você entender o que eu quero dizer aqui. O sol um dia disse, eu quero ver a mais densa treva. Eu quero ver, crave isso. Eu quero ver a mais densa treva, eu quero ver como é a escuridão. Então eu vou descer na mais profunda caverna, porque lá é escuro. O sol se propõe a descer. Só que quando ele chega no fundo da caverna, não está mais escuro. Quando ele desce na mais profunda caverna, a luz vem com ele. E dissipa as trevas. Paulo está dizendo o seguinte, ele foi na sala do nosso quarto, escura, e acendeu o interruptor. Vou repetir. Ele foi na sala do nosso quarto, escura, e acendeu a luzinha. Ele acendeu a luz. É o que a gente chama de sinalizar o reino. Diante de mim eu via a minha situação, depravado, totalmente depravado, no pecado, na lama, na vala. Quando eu dei-me conta de que alguém acendeu o interruptor, eu tive a oportunidade de escolher. Eu fico no quarto e saio do quarto. Fico no quarto e saio do quarto. Sigo a luz, não sigo a luz. Aí Paulo continua. Ele vai, nos liberta, só que ele não deixa as pessoas paradas no quarto. Ele transporta. Eu preciso de você, vem cá. E olha só que interessante, Paulo é inteligente demais, e a revelação da palavra é inteligente demais. Ele libertou, sinalizou, acendeu a luz. Aí ele usou uma palavra chamada transportou. No grego é mitsteme. E o mais interessante dessa palavra no grego ela é usada para exército. Transporte de tropas, pastor. Então ele não libertou uma pessoa. Ele libertou várias pessoas. E quando ele disse, eu estou aqui sinalizando o reino de Deus, eu vou transportar a minha tropa, o meu exército, para onde? O texto diz, para o reino do Filho do seu amor. Eu liberto você, mas você não fica aí não. Você vai comigo. Aí, olha só, Luzão, fecha a mão aí. Cruza os braços. Jesus vem, liberta. Solta. Solta. Liberta. Tu quer ficar preso, rapaz? Liberta.
Olha só, irmão, liberta e diz: agora você vai comigo. Só que Jesus fala o seguinte, ó: não é você que segura, eu seguro você. Vem, mãozinha aqui, ó, e ele transporta. Aí é por isso que os cristãos do primeiro século eram conhecidos como os do caminho. Por quê? Porque eles estavam sempre para onde você vai na terça? Eu vou para a igreja. Mas terça? Vou terça. E quinta? Quinta também. Sexta, se tiver, eu vou. Sábado, se tiver, eu vou também. Domingo eu vou. Domingo de manhã eu vou 2 vezes. Vou de manhã e vou à noite. Mas para onde você vai? Eu sou do caminho, eu não posso parar. Hey, mas como? Eu estou alistado. Ele me resgatou e está transportando um povo para o seu reino. Oh, segura. Deus não libertou você para ficar paradinho aí não, viu? Não. Ele libertou para você colocar sua farda, rapaz. Passa a mão na tua arma, na tua armadura. E ele está dizendo: eu não vou deixar você aí no lugar aonde eu te libertei. Vou te trazer para o meu reino do Filho. Aleluia. Quem pode levantar as suas mãos? Cristo libertou a tua alma. E ele está dizendo: ei, soldado meu, não fica parado no meio do caminho. E ele está dizendo: eu vim com uma mensagem específica para a tua alma hoje. Eu vim te lembrar que você faz parte de um exército alistado, santificado, regenerado, batizado, com o nome do escrito no livro da vida. E ele está dizendo: vai ficar paradinho aí mesmo ou vai marchar? Cadê os alistados no exército? O diabo perdeu mais uma vez. Ele me trouxe aqui para te lembrar: eu não vou deixar você caído. Sua família não vai ficar prostrada. Eu vou levantar ela com autoridade para você marchar. Vai, não pare. O Espírito Santo está nos conduzindo aqui essa noite para dizer para a tua alma: não é tempo de largar esta cruz, não é tempo de largar esta espada. O Senhor está dizendo: vai, meu filho, só mais um pouquinho, vai dar certo, não desista, tente mais uma vez, a minha presença é contigo. Quem pode adorar? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Aí ele transporta para o reino do Filho do seu amor. E aí as pessoas se tornam filhas dele. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, 11 e 12. E veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam, Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus. Como uma pessoa que não é filho passa a ser filho? Como? Por um processo que a gente chama de adoção. No grego isso é ruiutesias, que significa eu dou posição de filho. Não era filho, mas eu dou posição de filho. E aí eu vou contar mais uma alusão para que vocês possam entender. Jesus Cristo chegou no orfanato da vida, pastor Ivan, e disse assim para assistente social: quanta gente tem aí? A assistente olhou para ele e disse assim: tem bilhões de pessoas. Tem muita gente. Faz o seguinte, eu vou adotar todo mundo, mas eles têm que querer. Fecha a porta do orfanato. Jesus grita no orfanato da vida: tem alguém aí que quer ser adotado? Aí as pessoas começam a levantar a mão: eu quero. Ele olha para a assistente social e diz assim: escreve o nome dela num livro só.
Escreve o nome delas num livro só. Maria, João, Fabiano, Raquel, Denise, Carlos, Ivan. Vai escrevendo, escreve rápido, escreve rápido, escreve rápido, escreve rápido. No final ela entrega um livro para mim, mas são muitos, Senhor. Você vai adotar todos aqueles que quiserem eu vou adotar. Mas então assina aqui, no lugar da assinatura. Ela olha para a mão de Jesus. Jesus não tem caneta, pastor Ivan. Jesus não tem caneta. Ele aponta o dedo no lugar da assinatura. Cai gotas de sangue. Cai gotinhas de sangue. Ela olha para ele e diz: Senhor, está machucado? Tão machucado, mas agora eles estão comprados. E eu estou rasgando a cédula de pecado que era contra eles. Agora eles são meus filhos. Paulo grita em Romanos e Gálatas: agora o Espírito que habita neles é o de adoção, e eles podem clamar: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Se eu sou você, eu estou levantando a mão para o céu e clamando o Paizinho, o Papai. Quem pode levantar as suas mãos? Tecladista, me ajuda agora nesse momento. Eu sei que você está chorando aí, mas vamos adorar a Deus nesse momento. Eu preciso que você clame a Deus agora, o teu Pai. Ele está dizendo: o preço foi alto, foi preço de sangue. Eu estou santificando a tua alma, mas você é o meu filho, é o meu filho adotivo, é aquele que eu tenho apreço. Clama hoje, clama ao Abba Pai, clama ao Abba Pai. Levante as suas mãos. Eu tenho que pregar mais um pouquinho aqui, mas eu vou esquecer um pouquinho do meu sermão. Dá a mãozinha para o seu irmão aí agora. Dá a mão. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu vim pregar. Eu estava cheio de pó, um drogado, cheio de cachaça na cara, e Jesus está dizendo: eu te salvei, dei um novo nome, um banho de sangue, estou te santificando. Então, pelo amor de Deus, levanta a mão desse irmão aí agora e começa a clamar pela presença do Pai, do Abba, Amandacária séria, Ibacama Tuquias. Ela me varia. O Espírito Santo já está passeando aqui na juventude. Diabo, você não fica aqui dentro. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Espírito da depressão, suicídio, ansiedade desenfreada, eu te repreendo agora. Mal que não dorme, você só toma remédio para dormir, e o Espírito Santo está dizendo: eu entro com liberdade agora. Seja livre pelo poder que há no sangue de Jesus. Pode soltar a mão desse irmão. Solta. Receba aí agora, da planta do teu pé. Eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo para dizer: a liberdade na tua casa, a liberdade na tua família, seja renovado agora. Jesus te liberta, Jesus te liberta. Se você quiser falar em novas línguas, seja batizado agora.
obreiros me ajudam. Vem aqui, Jesus Cristo já falou com você. Tem uma vida aqui na família. Vem mais alguém aqui comigo, por favor. Dá para você glorificar a Deus? Dá para você glorificar. Vem cá isso, vem cá isso. O resto é a Deus. Vem cá isso. Eu sei que tem mais gente. O Espírito Santo falou com você, ele fala claro. Corre aqui na frente. Dê esse passo de fé. O Espírito Santo falou com você. Estamos em família aqui na frente. Meu Deus. Vem aqui, graças a Deus. Essa semana eu vivi isso uma vez, família inteira. Família inteira. Tem mais um aqui. Me ajuda, isso aqui é espiritual. Se você não gosta, fique tranquilo, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso, orientado pelo Espírito Santo. Eu vou encerrar aqui. Última vez. Você quer vir? Quero mudar a sua vida. Na verdade, eu já estou até mudando. Você só precisa dar o segundo passo, o primeiro já deu. Você veio, eu vou encerrar. Pastor Ivan vai orar para vocês aqui. Vamos orar? Vocês podem estender